Boa noite, pessoal. Boa noite para você que nos acompanha toda semana. O mundo do trabalho mudou e agora? Toda semana a gente tem um tema diferente, traz sempre um especialista, uma especialista para falar sobre o assunto, para contribuir e compartilhar com todo o conhecimento que eles possuem para que a gente possa agregar valor também ao nosso conhecimento. E hoje a gente vai receber o Marcos Rodrigues, autor do livro O Vale do Desemprego, e que também é criador do perfil Bora Desenvolver, site também para quem quiser depois acessar. É uma pessoa que vai trazer várias dicas, vai contar um pouco da sua história. Ele já está aqui conosco, já vou te chamar, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. O desemprego no Brasil nos últimos anos tem só aumentado e a pandemia prejudicou muito isso. Então, o Brasil, que ocupava sempre posições muito desfavoráveis em matéria de empregabilidade, hoje não seria diferente. Então eu trouxe alguns dados que a gente vai falar no decorrer da live, mas só para vocês poderem entender um pouco melhor, hoje o Brasil ocupa o 14º lugar no mundo em números de desemprego. E isso significa que hoje o Brasil tem em torno de 14% de pessoas desempregadas. Esses são os números oficiais. A gente sempre escuta muito falando que existem 13 milhões, mas veja, se a gente tem aí hoje um auxílio emergencial com um número expressivo de pessoas, esse número de 13, 14 milhões talvez não seja o número real, e é bem provável que não. Então, pensando nisso e pensando na vulnerabilidade, pensando em todas as questões, eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando. E agora, live. Opa, pensei que tinha caído a live por um minuto. Vou chamar o Marcos aqui, que no dia da live dá umas coisas assim, é só para dar aquela emoção, né? Marcos, boa noite. O mundo do trabalho Boa mudou e agora? noite. Seja bem-vindo. O mundo do trabalho. Muito obrigado, Karina, muito obrigado a todos por estarem presentes. Sejam muito bem-vindos. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Eu estou te ouvindo super bem. Vocês ouvem bem a mim e o Marcos? Teve uma hora que deu um pico aqui, achei que a internet tinha caído. Falei, meu Deus, caiu a internet. Acontece, Não, acontece. Tecnologia está eu aí já para enfrentei ajudar e para assustar também. Eu já enfrentei tantas coisas com essas lives, internet que caiu, internet que travou, o entrevistado que não conseguiu voltar, então agora já nem me assusto mais. Seja bem-vindo, obrigado pelo Muito convite. obrigado. Eu quero deixar registrado aqui no começo da live que essa nossa conexão se deve a uma pessoa muito querida e que Verdade, nos deixou há 2 semanas, o Jorge Pinheiro. E através da live que eu verdade. fiz com o Jorge, você conectou comigo. Então eu queria saber quem é o Marcos Rodrigues. Eu estou chamando certo, né? Marcos Rodrigues mesmo, né? Porque às Paulo vezes, Rodrigues, isso. porque às vezes a pessoa fala assim, não, meu sobrenome é esse, mas eu vou ser chamado, então vou te chamar de Marcos Rodrigues. Quem é o Marcos Tá, Rodrigues? já. Pelo Marcos Rodrigues. Legal, obrigado, Karina. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem presentes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer desta live uma grande homenagem para o nosso amigo Jorge Pinheiro. Ele foi treinador junto comigo, nós treinamos várias pessoas de alto escalão com o Jogo do Poder, que ele era o fundador, né? E eu entrava com metodologias, metodologia AITIL, metodologia ágil também, então algumas metodologias voltadas a planejamento e gestão de projetos. E agora, sim, me apresentando, eu tenho aí uma bagagem interessante de mais de 18 anos de experiência em empresas de pequeno, médio e grande porte, sendo empresas nacionais, multinacionais, familiares. Entre elas, cuidei no mercado da aviação de 23 aeroportos, fui responsável pela infraestrutura de tecnologia da informação, também fui responsável por uma parte de um serviço de tecnologia de uma empresa com mais de 11 mil funcionários, diretos e indiretos. Eu era responsável por manter toda a infraestrutura deles. E também conheço um pouquinho do mercado moveleiro de luxo. Então, essa experiência no mundo CLT me fizeram com que já eu começasse a abrir a mente, né? Para, poxa, legal CLT, mas e agora, né? O que eu posso fazer para me tornar um empreendedor? E no meio da primeira empresa, quando eu saí da primeira empresa, eu quis mudar completamente de carreira. Foi um risco muito alto que eu assumi, mas um risco também que não deu certo, ou seja, eu tive que pagar o preço, e aí eu caí no vale do desemprego. Eu tinha muita vontade de mudar completamente de carreira, tinha uma vontade
de ser repórter do CQC, na época boa do CQC, lembra do repórter? Que ótimo, E adorei. eu já tinha muitos anos, tinha pelo menos 11 anos de experiência no mundo do teatro, rádio, televisão, com cursos de apresentador no Senac, apresentador de talk show. Ou seja, a gente acha que tem uma bagagem bacana e vai ser fácil fazer a migração. E eu cheguei a fazer uma entrevista na época com um diretor chamado Conte, o Marco Gonzalo na época, e ele foi muito franco comigo. Ele falou, olha, se o contrato for renovado com a Band, se sair um homem, a gente volta a conversar, tudo bem? Eu falei, beleza. O contrato foi renovado, só saiu a Mônica Iose, e eu já tinha feito tudo do lado de cá, para sair da empresa. Né? Isso tudo está no livro, O Vale do Desemprego. O que aconteceu? Eu acabei entendendo que não ia entrar no CQC, aí comecei a falar, e agora? Eu não tinha parado para pensar num plano B, C, D. O que aconteceu? O que eu faço agora? Então, isso caiu uma ficha. Eu falei, cara, eu tô perdido. Caí no Vale do Desemprego. Né? E eu vou tentar me recolocar. Só que, como é que a gente tenta se recolocar de 2013 para 2014? Foi passando o Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Depois veio Copa do Mundo de 2014, lembrança 7-1, e depois veio reeleição, ano de reeleição. Então o mercado inteiro estava congelado. Olha o Marcelo Serra aí, seja bem-vindo. O Marcelo é um grande amigo também, ele acompanhou de perto essa época junto comigo. E o mercado estava congelado. Isso significa o quê, Karina? Que não tinha nem processo seletivo. Por mais que eu quisesse me candidatar a alguma vaga, tá agora, igual nesse momento de pandemia, Sim, né? sim. Tem muita gente que quer trabalhar, mas não tem vaga, não tem um processo seletivo. A vaga não está aberta, né? Então eu comecei a entender o tamanho do buraco. Isso eu estando formado, pós-graduado, intercâmbio no Canadá, 11 anos de multinacional. E aí depois de 1 ano e meio, né, quando eu cheguei no fundo do vale, eu cheguei a vender boneco, tinha um amigo que faz ainda, um papa de resina, e eu pegava consignado com ele e eu ia na porta da igreja, literalmente esperar a missa acabar, para ver se alguém se empolgava, e os papas todos no chão da porta da igreja para ver se alguém comprava. Então, são situações, são consequências que muitos brasileiros estão vivendo hoje. A gente está falando de 14 milhões de brasileiros e a porcentagem está em 14,5%, né, a taxa de Isso. desemprego. Por que eles estão desempregados? Porque era eu lá, né? Era eu no passado. Nós somos criados, né? Para quê? Para entrar numa empresa, ficar lá 20 anos, 30 anos, se aposenta, porque foi uma criação que lá de trás alguém veio fugido de guerra, chegou no Brasil com medo, falou, entra numa empresa, fica lá 20 anos, que é ali que você vai conseguir pagar suas contas. Só que as transformações foram chegando, né? Muita automação, muita tecnologia. Sim. Então isso faz com que os empregos também vão deixando de existir. Sim. Eu tenho um grande amigo, que é VP de uma empresa, que faz processos de automação, ou seja, automatiza os processos da empresa, e ele fala, Marcos, 16 pessoas, fácil, a gente corta assim, ó, só automatizando um processinho pequeno. Então, essa consequência faz com que a recolocação profissional ela vai ficando cada vez mais desafiadora, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Hoje eu atendo, dou mentorias também, né? E a mentoria eu recebo muita gente que está com quase síndrome de burnout. Por quê? Porque a chefe pediu as contas, ele está interindo, assumindo uma responsabilidade que é dele, mais a da chefe, e já faz 3 meses, e não recolocam ninguém, não colocam ninguém na vaga. Então são uma série de consequências que a gente vai conversar bastante aqui, mas eu mostro como muitas pessoas estão em risco hoje na sociedade. Muitas pessoas estão em muito risco. Você trouxe dados super atualizados, esses 14,5% que você traz é um dado que a gente vê claramente no CAGED, né? O CAGED é um cadastro que a gente usa para poder saber a empregabilidade no país e quantas pessoas foram admitidas, quantas pessoas foram demitidas, e a gente tem aí o CAGED, digamos, um pouco desatualizado, porque a gente sabe que eles não estão dando conta de fazer a captação de dados na sua plenitude, tendo em vista a pandemia, a gente sabe disso, mas os últimos dados são dados de fevereiro desse ano. E nesses dados de fevereiro, pessoal,
a gente percebe claramente o quanto existe muita coisinha ali que ainda não foi identificada. Por exemplo, a diferença entre pessoas que foram contratadas e pessoas que foram demitidas gira em torno de mais de 400 mil pessoas. É um número muito grande. Mas mesmo pensando em tanta gente, a gente sabe também que o número de pessoas desalentadas, pessoas que não procuram mais emprego, pessoas que nunca conseguiram uma vaga de emprego, não por falta de qualificação, mas às vezes por falta de oportunidade, né? A gente fala muito do match, quer dizer, a oportunidade de você encontrar aquela vaga que cabe para você e, consequentemente, você corresponde à expectativa de quem está te contratando. Então, a gente percebe que a pandemia piorou muito esse cenário. E ontem, Marcos, eu fiz uma live, fui convidada para uma live para falar sobre o valor do trabalho, e a gente sabe o quanto o trabalho traz a dignidade para a pessoa. A gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade que, por mais que você seja minimalista e desprendido de valores materiais, mas a gente precisa de recursos para sobreviver, seja do ponto de vista do dinheiro ou de qualquer outra coisa que traga a consequência equivalente, né? Exato, até o lado social, a gente tem percebido aí que antes todo mundo trabalhava e queria estar em casa, né? Sim. Hoje todo mundo está em casa e está querendo voltar, né? Porque tem saudade de tomar um café com um amigo, tem saudade de fazer um almoço mais longo, tem saudade de um happy hour. São pequenas coisas que, querendo ou não, faz aí uma grande diferença até para a qualidade de vida da pessoa. Hoje eu percebo bastante pelos meus, não só atendimentos, mas até consultorias que eu realizo, que tem muita gente que está sobrecarregada, além de estar assumindo a vaga como interino, né, uma outra posição, essa pessoa, pelo fato de não ter o cafezinho com o colega, que ela demora um pouquinho no almoço, né, acaba ficando muito mais tempo só trabalhando. Sim. E se essa pessoa não se policiar, ela vai embora, né, entra a noite adentro. Sim. Então a gente precisa refletir bastante sobre isso. Eu falo que ninguém está aqui neste planeta para ter qualquer tipo de desgaste, nem físico nem emocional. Se está tendo uma gota de desgaste, tem algum problema. Sim. É algo que pode ser observado e não é o outro que vai resolver para você. A atitude começa por você mesmo. Concordo. Se você está há 3 anos, se você está há 3 anos reclamando do mesmo chefe, está há 3 anos reclamando da empresa, o que você está fazendo lá ainda? Quando você acha que vai melhorar. Então, as pessoas elas acabam, por uma série de fatores, ficando presas, acomodadas, com medo. O medo está sendo cada vez maior, principalmente nos dias de hoje, porque essa pessoa ela começa a perceber que ela só sabe fazer aquilo. Sim. E ela, se ela for demitida, vai ser mais difícil de recolocar. Sim. E ela sabe que ela ganha para pagar ali justo aquilo, né? O salário, as contas certinho. Então começa a ficar com muito medo do famoso facão, né? Vou baixar a cabeça, vou enfiar debaixo aqui da mesa, passar o facão. Ao invés de estudar, de buscar estratégia, de buscar alternativas, sempre coloco o jogo de xadrez aqui nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, porque a vida é um jogo de xadrez. A gente tem que saber qual peça que a gente vai mexer, a gente tem que olhar o cenário atual, a gente tem que saber se vai dar uma tacada e assumir um grande risco de dar essa tacada. A gente precisa saber recuar, também é importante que a gente saiba recuar em alguns momentos. Então, hoje em dia, se a pessoa ela não estiver atenta a esse cenário, se ela não estiver preocupada com esse cenário, ela vai ficar no mesmo ponto. E esse mesmo ponto, que é o que eu coloco no Vale, ele tem 3 etapas, né, o livro. Essa é a terceira para a quarta etapa. A terceira etapa é a pessoa que está desmotivada, né? E a desmotivação ela vem de 2 lados, vale lembrar isso. É o lado do empregado, que está desmotivado por causa da empresa, por causa do chefe. Só que eu tenho um chefe também, que ele pode estar desmotivado com a produtividade desse funcionário, né? E se essa desmotivação não for recuperada, cai no vale. Eles estão à beira do vale. E aí, quando cai no vale, vai começar a pensar o que eu vou fazer, né? E pode ser tarde. Eu trouxe aqui essas lives, para quem não me conhece, meu nome é Karina Shoa, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, então eu quero agradecer a audiência não só de Cário Shoa, que é o pessoal que me segue, que admira o trabalho, como também
os seguidores do Bora Desenvolver aí do Marcos que estão hoje nos assistindo. De todos os temas que eu trouxe, Marcos, tem a ver com o futuro do mundo do trabalho. E eu trouxe também uma pessoa que é autor de um livro, trouxemos já alguns autores e um autor de livro que acabou, inclusive, de entrar aqui com a gente, espero que ele esteja nos assistindo, que é o Inácio Feitosa, e ele falou sobre demitir seu chefe. Eu até brinquei com ele hoje, que eu falei com ele mais cedo, eu falei, Inácio, eu vou marcar uma live, eu, você e o Marcos, para vocês falarem dos livros de vocês, que tem uma sinergia muito grande. E ele dizia justamente isso. O nome do livro dele é Demita Seu Chefe e Vai Empreender. E é baseado na história dele também. Tá bem conectado. É baseado na história dele. Ele fala sobre o quanto essa questão do empreendedorismo é forte. Eu vi no teu livro essa questão também. Você me corrija se eu estiver errada, tá? Mas você começa a fazer essa trajetória, como você pontuou no começo, percebe a possibilidade de fazer um plano B que não dá certo, e aí você não tinha, de repente, esse plano C. E você viu no empreendedorismo essa grande questão, essa possibilidade. E nós, há 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos uma frase muito marcada, eu me recordo, fazendo treinamentos, palestras, que eu trabalho com gestão de pessoas também, onde as pessoas diziam assim, o Brasil vai ser um país de empreendedores. Só esqueceram de dizer em que circunstâncias que nós teríamos tantos empreendedores, porque, na minha visão, o empreendedor, para além da questão técnica, sempre, ele tem que ter um viés ali, uma busca, um perfil, porque ser empreendedor no Brasil é muito desafiador, né? O livro, ele vai de encontro também com várias demissões, né? Primeiro, quando eu estava no momento, eu já estava no meu segundo para o terceiro surto de estresse compulsivo, né? Surto de choro compulsivo, chamava. Tamanho estresse que eu estava vivendo. Aí eu comecei a analisar o cenário atual, antes de fazer essa entrevista com o pessoal do CQC, eu comecei a analisar, falei, deixa eu tirar uma foto aqui do meu mundo. Aí o meu chefe estava afastado, para não ser infartado, afastado, eu lembro afastamento médico, a testa dele transpirava. O meu diretor já era infartado, eu estava no lugar de um cara que estava trocando a válvula mitral do coração naquele momento, ele estava interino, assumindo a função dele, e o meu pai já era infartado, né? Então eu falei, poxa, quem é o próximo, né? E eu surtando lá. Então chega um momento que essa frase, né, demita o chefe, na verdade é assim, se cuida, né? Sim, Saia de algum cenário que você não está bem, né? E o primeiro cara que me deu um alerta foi o próprio médico da empresa. Ele falou assim, cara, reveja os seus princípios. Você é muito novo para ter o que você está tendo. Então, veja o que você quer para sua vida, reveja a sua essência, pensa sobre isso. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir mesmo e ler bastante sobre esse tema. O outro ponto é quando você vai empreender. Então, você começa a empreender, começa ali, tem vários fatores. Metade do livro é a minha queda no vale até o fundo do poço. A outra metade, da sexta até a 13ª etapa, é empreendedorismo puro. Eu entrego tudo que eu sei para essa pessoa empreender. Metodologia, escopo, gestão de projetos, vendas, atendimento ao cliente, tudo isso de bonitinho. E tem uma passagem ali que eu falo, demita o seu cliente. Demita cliente que também não ajuda, né? Então eu dou uma aula na minha pós-graduação só sobre isso. Eu falo, quem de fato está te ajudando e quem de fato está te atrapalhando, né? Quem é em todos os aspectos. Eu estou falando de parceiro, de fornecedor, de funcionário direto, de terceiros, de superiores, de cliente, né? Então tem muito cliente que, se você não souber trabalhar, ele vai te abusar, ele vai te desgastar, ele vai descumprir até o que está assinado no contrato, né? Ele começa a ignorar o contrato e querer outras coisas. Então você tem que saber filtrar esses pontos e também saber demitir esses clientes que não estão te ajudando. Faz parte do mundo do empreendedor também. No final dessa live eu vou querer saber um pouco mais sobre essas 13 etapas. Então guarda essa informação aí para a gente deixar de fala o final aí, para o pessoal ficar com gostinho de quero comprar o livro do Marcos, hein? Na verdade, hoje, eu até te marquei nessa publicação, porque saiu no RJ hoje na hora do almoço, eles estão falando muito sobre isso. Aliás, a mídia como um todo muito preocupada sobre a questão
da fome. As pessoas estão passando muita fome no Brasil, como nunca se viu. A mídia possibilita que a gente tenha essa informação de maneira mais acelerada, ou seja, a gente consegue ver isso de maneira mais holística também, mundialmente falando. E óbvio que as pessoas precisam se virar. E eu mandei até um trechinho dessa reportagem, 2 trechinhos, um que falava sobre uma pessoa que ia à feira pegar a famosa xepa, quer dizer, e o repórter pergunta para ele, o que você tem aí? Ah, eu tenho caqui e tal, mas eu tenho que voltar 3 horas, porque eles só liberam a xepa às 3 horas. E no segundo trechinho, eu gostei muito dessa fala, porque ontem também eu falei na minha live, na live que eu fui convidada, onde a moça dizia que ela queria, na verdade, era um trabalho, porque com o trabalho ela comprava coisas para os filhos, comprava comida. Essa questão do desemprego é algo que assusta muito as pessoas, principalmente pelo fato de que a gente vive numa inconstância econômica, política e social no nosso país de maneira muito grave. Como é que você tem visto, você enquanto pesquisador, autor de livro, professor, gestor, ou seja, você é a pessoa que prepara as pessoas, inclusive para ficarem desempregados, porque isso é possível. Como é que você Totalmente. passa essa visão para a pessoa de maneira que ela não fique em pânico e desespero? Porque a maioria das pessoas fica assim. Na verdade, eu faço um exercício na minha primeira aula que é para deixar a pessoa em pânico e desespero numa simulação. Né? Eu demito todo mundo na minha primeira aula. Então eu falo assim, a partir de agora, no final, tá todo mundo cansado, deixa por último um segundo. Eu falo, e agora? Né? E quando a aula é presencial, agora está sendo virtual, né? Estou vendo que tem alunos meus aqui também. Quando a aula é presencial, eu faço questão de entregar uma carta assinada. É uma carta de demissão mesmo, eu assino bonitinho, nominal, para que a pessoa possa sentir ao máximo essa experiência. E algumas pesquisas dizem que a pessoa ela só aprende quando ela sentir. Olha lá o Jonas, a famosa carta, é verdade. E é legal que o pessoal depois leva para as esposas, leva para os maridos, como se fosse verdade mesmo, para eles também sentirem essa experiência. E é esse sentimento que dá um primeiro chacoalho. Fala assim, meu Deus do céu, né? Se fosse verdade, o que eu ia fazer? E no exercício eu falo, ó, vocês receberam 50 mil de rescisão, só que já passou 6 meses, estão com 25 mil agora. O que vocês vão fazer com 25 mil? Como é que vocês vão se virar? Se a pessoa permitir, né, se ela não agir, aqueles 5 mil, e eu falo porque tem gente que recebe 80 mil, tem gente que recebe 100 mil de uma rescisão de 11 anos de trabalho, mas se a pessoa não tem o conhecimento para empreender, esse dinheiro evapora. Só. É conta, 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 conta. 1 ano e meio depois, acabou. E é o tempo médio para se recolocar no mercado. Então, Exatamente. quando é que a gente vai aprender a investir rápido para ter um retorno rápido? Né? Eu, dentro da pandemia, fiz o livro. Lancei o ano passado. Hoje eu estou investindo numa outra sala para fazer de treinamento já pensando a médio e longo prazo. Né? Então, o medo de investir, ele não pode existir, mas desde que você tenha assertividade na sua tomada de decisão. Saiba o que você está fazendo ao máximo, mesmo com as incertezas existentes no mercado. Agora, para essa galera que está com muita fome, eu cheguei lá no fundo do poço, eu comecei a entender, né? Eu entendi a visão de quem acaba fazendo umas besteiras para poder comer, né? De quem acaba sendo preso, infelizmente, por ter que fazer alguma coisa para poder comer alguma coisa. A gente sabe que a gente pega um salame e é preso, né? No supermercado. Mas por que que chega nessa situação? Na minha opinião, existe aí uma questão de educação um pouco falha na questão de empreendedorismo. Eu falo credibilidade porque eu estou fazendo um projeto grande hoje. Eu estou com um projeto chamado 1000 livros para 1000 alunos, onde a gente vai fazer uma doação de 1000 livros, junto com patrocinadores e parceiros da Bora Desenvolver, para 1000 alunos do ensino médio de escola pública e também para desempregados sem ensino superior. Essa pessoa, quando ela não tem um conhecimento básico de empreendedorismo, ela cresce como? Vamos pegar aqui um ponto importante do livro também. É o papai e a mamãe na infância e na adolescência, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí essa pessoa entra no primeiro emprego. Então, além do papai e da mamãe, tem um chefe que fala o quê? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso pode. Aí ele entra empolgado, né? Tá fazendo estágio, por exemplo, quer dar ideia. A ideia não necessariamente é aceita, porque existem regras políticas, existem tradicionalismo, conservadorismo, né?
você pode impedir. Ou seja, a criatividade dessa pessoa, ela vai ficando cada vez menor. E ela vai entrando numa zona de conforto. Então, o que ela faz hoje? Ela busca um emprego porque ela sabe que não vai ficar, adianta ficar dando ideia, ninguém aceita. Ou aceita uma de vez em quando, ou aceita outra de vez em quando. Então, eu já entendi como é que funciona. E fica. Só que o fato disso acontecer, passa lá 5 anos numa empresa assim, passa 10 anos numa empresa desse jeito. Sua criatividade vai lá para baixo. E aí, quando você é demitido, quando você mais precisa da sua criatividade, ela não vem. O máximo que você faz é atualizar um currículo e mandar para o mercado. Alguém, pelo amor de Deus, me contrata. E é assim que muita gente vive hoje. Alguém dá alguma coisa para fazer. Por favor, estão desesperados pedindo isso. Aí quando eu começo a conversar com uma pessoa que não tem ensino superior, tem muito mais de 30 anos, e eu pego o currículo dela limpo, zerado, eu falo assim, não tem nada no currículo dela. Eu pergunto, você é formada em quê? Eu falo, você é formada? Ela sou. Formada em quê? No ensino médio. Para ela, aquilo lá é a formação. E acabou. Né? Eu falo assim, você está procurando que emprego? Qualquer um. O objetivo do currículo está lá à disposição da empresa. Ou seja, qualquer coisa. Eu falo, qual que é o seu salário? É um salário mínimo, tá bom. Uau. Aí eu começo a fazer conta com ela. Eu falo assim, vamos pensar juntos? Vamos colocar R$ 1.000. Né? R$ 1.000 é o que você vai ganhar se você for empregada. Só que você sabia que se você fizer um brigadeiro, né, pega lá um leite condensado. Não tem dinheiro para investir, né? Tem sim. Pega lá uma lata de leite condensado, pega outro chocolate, isso eu sei que você tem. Né? Vai lá na Telha Norte, vê quanto custa um brigadeiro. É R$ 8 um brigadeiro lá. Aí se você começa a fazer contas, se você conseguir direcionar uns brigadeiros bonitos, que tem gente que eu lembro que ficava lá na Vila Olímpia, na esquina da Vila Olímpia vendendo brigadeiro, você vender a R$ 8 ou R$ 5 um brigadeiro. Só que você vender 20 brigadeiros por dia, vezes 20 dias, você já vai ter um resultado bacana. Sim. Ou seja, você consegue empreender. Eu sei que você consegue empreender. Você ainda não sabe que você consegue. Então, o meu trabalho, muitas vezes, é mostrar para as pessoas que é possível fazer isso. Dá para fazer. Só que precisa ser de uma maneira estruturada, para errar menos, para ser mais assertivo possível na tomada de decisão. Ou seja, não adianta sair fazendo, igual quando eu estava vendendo papa, eu quase fui preso na Aparecida do Norte, porque eu fui com 50 papas lá, tentar vender numa capela. E aí um cara falou, um guarda falou, você não pode vender aqui dentro. Eu falei, não, tá bom, eu só quero os papas benzidos. Beleza. Aí o padre foi lá, benzeu os papas. Quando acabou a missa, um monte de senhora queria comprar os papas. Né? E eu não podia vender. Aí eu fui entregar um cartão, falei, olha, aqui eu não posso vender, toma o meu cartão. Quando o guarda viu isso, ele me botou na parede, falou, você tá preso. Eu falei, tô preso por quê? Ele, você vendeu. Eu falei assim, cara, eu tô numa situação extremamente delicada da minha vida. Meu pai já estava para trocar a válvula mitral do coração. Eu falei assim, eu ainda sei o que é uma venda. Por pior que eu esteja, eu sei que eu entreguei um cartão e eu não fiz uma venda. Né? Aí ele falou assim, eu vou chamar a coordenadora. Aí chamou a coordenadora entendeu, mas ela foi franca, Marcos, pega essas coisas, ou vai na administração e tenta deixar um papa lá para tentar vender legalmente aqui, né? Ou não venda. Continue assim, continue cumprindo com um acordo. Aí eu fui na administração, até por um período ficaram com o papa, acho que está até lá, até hoje, esse papa. Deixa aqui para a gente vai estudar. Ficou 30 dias lá, e até hoje não foi aprovado. Literalmente me mandaram uma formalização que não venderam, não acharam interessante pelo preço, vendeu o Papa. Então são algumas estruturações, eu acabei quebrando essa empresa, porque eu não tinha giro de capital. Quando eu ia vender alguma coisa, alguém pedia tanto desconto que eu dava. Só que a minha margem de lucro, eu tinha que pagar as outras contas que estavam atrasadas. E aí eu comecei a não conseguir comprar mais produto. Foi acabando os produtos. Chegou uma hora que não tinha nada, zerado. Entendeu? Então, assim, a falta de estruturação, ou seja, a falta de educação na área de empreendedorismo, na área de estratégia, acaba impactando e muito a nossa sociedade. Esse livro aqui, gente, tem que chegar para o mundo inteiro. Eu converso com um colombiano, está na mesma situação, converso com um venezuelano, está na mesma situação. A pessoa que revisou esse livro não é do Brasil, ela está no Brasil, mas a nacionalidade dela não é brasileira. Também
fala, cara, isso aqui, hoje na Itália tem 9% de desemprego, mas se a gente for falar nos outros países também, tem taxa de desemprego. O Brasil está em 14º, a projeção do Fundo Monetário Internacional fala que o Brasil vai ser o 14º maior país com taxa de desemprego, percebe? Então a gente está mais que na hora da gente começar a reverter esse cenário, da gente começar a Sim, pensar em criar plano A, B, C, D e E. Eu sim, falo que e não é para você ficar milionário, é para você ficar seguro. Você precisa de segurança, estabilidade. Né? Então, quando eu falo que eu dou aula presencial, aula EAD, palestra, vendo livro, alugo sala, faço mentoria, ou seja, eu tenho várias frentes, o que significa que vai pingando. Uma hora é a consultoria que está bem, a outra hora é a mentoria, a outra hora é o livro. E esse pingadinho é que vai me dando a estabilidade, vai me dando mais tranquilidade para poder ter uma vida mais leve, mais sim. confortável. Eu acho que todo mundo precisa começar a pensar. Então eu falo que o brasileiro ele tem muita facilidade para saber a sua planilha de contas a pagar. Sabe de cor e salteado tudo que tem que pagar no mês. Mas ele não faz essa mesma planilha para ser contas a receber. O que vai entrar desse serviço, desse serviço, desse serviço? Ele não faz essa conta, né? Então, quando ele é desempregado, naturalmente, o que acontece? O único emprego, ao invés de ter 5 frentes, plano A, B, C, D e E, ele só tem uma, que é um salário. Acabou, já é. Faz sentido o que eu tô te falando, cara? Super sentido, o pessoal está adorando. Eu quero dizer para você que a gente está com uma audiência altíssima e super qualificada. Quero pedir para você que Que está nos bom. assistindo, não tem esse aviãozinho aí embaixo, manda para aquele amigo que está passando por um momento assim meio de desespero, para ele assistir aqui a gente falando e ter boas ideias. E o coraçãozinho aí, gente, aperta esse coraçãozinho que quando aparecer desemprego no Instagram, o algoritmo vai entender que a nossa live é importante. Então, aperta o coração, Boa. gente, porque tem gente pra caramba apertar. Se cada um aqui mandar um aviãozinho, outro entrar, a gente bomba com essa live mais ainda. O Cristiano, Marcos, Eu, ele colocou aqui uma coisa interessante. Um abraço aí pro Cristiano, queridíssimo, sempre com a gente. Ele colocou assim: olha que interessante, chamei o motoboy para fazer entrega e ele me disse: levo comida para todo mundo, mas não estou conseguindo manter a minha despensa. Quer dizer, existe aí esse paradoxo, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A fala trabalhista, que é a Flávia, queridíssima, a gente está fazendo um evento, vou falar no final. Nós já estamos no nosso projeto Aposentadoria, né, Karine e Antônia? Ai, Jesus, não fale aposentadoria não, minha filha, que para o professor aposentadoria é morrer na sala de aula, porque não tem esse eu negócio falo de aposentadoria. eu falo que a aposentadoria, principalmente nos dias de hoje, é a gente que tem que inventar. Nós temos que montar agora uma estratégia que nos Isso. dê uma rentabilidade razoável para a gente não depender de nenhuma aposentadoria. Nós Sim, temos que criar a nossa aposentadoria. exatamente. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10, não Sim, tem como. eu vou puxar um link de uma coisa que você falou antes, eu vou puxar um link agora que tem a ver um pouco com isso que você acabou de colocar. Você falou anteriormente sobre a questão das doenças ocupacionais, quer dizer, muita gente infartando, com problema de coração, doenças neurológicas, transtornos mentais. Então, a gente já tem muitas doenças ocupacionais que já são caracterizadas pelo estresse laboral. Quer dizer, a gente está com níveis de Sim. estresse muito altos, as pessoas não estão orientadas a fazer os exames assim mais adequados. O exame de cortisol é um deles, tá, gente? Anota aí, a próxima vez que for no médico checar, pede o exame de cortisol para saber como é que está o seu estresse. Muita gente morrendo. E aí eu venho na questão, eu sou pesquisadora na área de qualidade, mas o meu foco mesmo de pesquisa é assédio moral no trabalho, assédio moral e sexual, principalmente assédio moral. A gente tem visto muitos casos aumentando e, consequentemente, pessoas se desligando dos seus empregos, estão nem pedindo, nem precisa ser mandado embora, não. O pessoal está pedindo demissão mesmo, porque não aguenta. Eu recebo muitas denúncias de pessoas dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, eu tenho que pagar minhas contas, mas eu não tenho mais condição de ficar nesse trabalho. E aí vem uma outra questão. A geração millennium. Você falou no começo a respeito de como nós somos educados a ficar no mesmo emprego durante muito tempo, né? Pelo menos a minha geração, você é mais novo do que eu, mas com certeza muita gente acompanha aí, sabe que a nossa formação é essa, tem que arrumar um emprego e ficar naquele trabalho. Não é mais esse perfil que as pessoas têm. A geração milênio, gente, é a geração mais empreendedora da história da humanidade.
Se em 3 anos ele não chegar a ser presidente da empresa, ele monta uma empresa para ser presidente. Como é que você tem É isso aí. visto esse novo movimento no mundo do trabalho, e principalmente pensando nessa questão do desemprego? Quer dizer, seria esse movimento, esse perfil da geração, um perfil voltado mais para o empreendedorismo mesmo, ou seria talvez o fato de não querer se adequar às regras, aquelas regras, como você bem pontuou, mais assim conservadoras em matéria de emprego? Como é que você tem visto isso? Eu vejo que tem muita gente querendo muita coisa, mas não sabendo fazer nada. É assim, eu quero empreender, eu quero ter um carro, eu quero aposentar, eu quero, mas tá lá, só eu quero, não vai, né? Então, algumas pessoas, eu, por exemplo, na minha época do CLT, o que que eu fazia? Eu chamava os amigos. Cara, vamos abrir um negócio? Vamos abrir um negócio? E os amigos falavam assim, vamos. Então vamos então. Então vamos então. E ficava assim mais 5 anos. Então vamos então, né? E não saía do lugar. E por que que não sai? Existe um ponto muito importante aí, que é a questão de você querer ter um sócio para ter segurança. Ele não vai te ajudar em nada, mas você precisa de uma mão. Você precisa de alguém para te ajudar, para estar junto com você, né? Esse é um ponto que às vezes já começa errado aí. Eu vejo muita gente já começando um negócio com sociedade. Eu faço a primeira reunião com os dois, eu já vejo, meu Deus, né? Separa. Tenho certeza absoluta antes que vai querer ter sócio, querer ser sócio de alguém. Então, trazendo para a realidade, né? Com várias gerações, eu trabalho com todas elas. Eu dei uma palestra na sexta-feira passada para 70 jovens de 14 a 16 anos. E Uau. é uma pilha muito grande, uma vontade muito grande deles quererem crescer. Mas eu vejo muita falta de estrutura, né? Então, nosso papel como mentor, né, como professor, educador e estrategista é passar essa estrutura para eles acompanhar essa velocidade que eles querem. Pode ser CEO, né, founder, amanhã, não tem problema, desde que você faça da maneira certa. Então, é isso que eles começam a pensar. Fala, puxa, será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou me estruturando para isso acontecer? Da mesma forma que eu falo com eles, eu falo com um cara de 50 anos que trabalhou 35 numa empresa, ele sai, ele não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Ele fica totalmente perdido. E aí eu já tenho um cliente hoje que ele fala assim, Marcos, eu sei que eu não vou sair tão cedo dessa empresa, mas eu preciso estar estruturado para quando eu sair. Então ele já começa a me contratar sem nem ter previsão para sair. Para a gente já começar a pensar qual que é o propósito dele, o que, que ele está fazendo, qual que é a vontade. Muita gente hoje vive com o propósito da empresa, não é o próprio propósito. Nem sabe o que Muito gosta de bom. fazer. Tem um exercício que eu faço, falo assim, me fala 20 coisas que você mais gosta de fazer na vida, o dinheiro é infinito. A pessoa trava na sexta. Podem fazer, vocês que estão aí, faz esse exercício. 20 coisas que vocês mais gostam de fazer na vida. Dinheiro é infinito. Vocês vão começar a travar a partir da sexta. E tem um ponto aqui, Karina, não sei se vai dar para ver, ó, lá embaixo ali ó, tem um quadro. Aquele quadro é um Gente, leão. olha só, desculpa, eu sou míope, eu tô sem óculos, então deixa eu ver aqui. Onde é que você está mostrando o quadro, gente? Um quadro ali, ó. Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem ali, ó. Ah, É tá. um Agora eu quadro tô ali. vendo. Aquele quadro eu montei, é um leão, tem uma chama embaixo, e eu escrevi assim: assuma a responsabilidade pelos seus atos. Para 95% dos seus problemas, a culpa é sua. Para os outros 5, também. Por quê? Você está plantando o tempo inteiro e você está colhendo o tempo Sim, inteiro. claro, Então, com cara, certeza. assuma essa, né? Então eu vejo hoje muita gente querendo muita coisa em todas as idades, só que prefere culpar governo, culpar o vento, culpar a chuva, culpa tudo. Sai culpando. É muito cômodo, né? Vou culpar que fica mais fácil. Ao Sim. invés de assumir uma responsabilidade e também, no meio de uma pandemia, resolver o seu problema. Entendeu? Então, esse é o ponto, né? Será que nós estamos, de fato, assumindo a responsabilidade porque a gente quer, porque a gente deseja? Ou eu estou aqui, ó, tranquilão, né, esperando, vamos esperar a pandemia passar, vou esperar mais É, não 3 espera anos, eu não. conheço gente,
Eu conheço gente que está esperando para ser promovido há 6 anos. Sim, 6 anos que ele cria essa expectativa e não vem essa expectativa. Não resolve esse desejo dele. Se ele tivesse se estruturado para montar um negócio próprio, em 6 anos ele estaria bem, sim. entendeu? Tem um Então esse é o pessoal, ponto que eu coloco em pauta. tem um pessoal Pode aqui falar. participando. Aliás, o pessoal está adorando sua fala, tem um monte de gente rindo aqui, entendeu? Porque as Ah, histórias sim. realmente são interessantes, mas, gente, ele está falando sobre um tema tão pesado, só que a leveza com que o Marcos coloca é uma coisa assim fantástica. Eu estou encantada. Muito obrigada aí pela sua forma de Os meus tratar um alunos tema tão difícil. Olha, o Meus alunos Cristiano está brincam que só colocando falta um aqui, ó. tempo. O Cristiano está colocando famoso vomitan. Sei bem como é. Não entendi, Cris. Passa aqui de novo que eu não entendi o que você escreveu. O Antônio está colocando, não é geração milênio, é geração nem trabalho nem estudo. A gente tem isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E a fala trabalhista Claveade está concordando aqui. A NET fala aqui, a NET também. Muita gente que já foi entrevistada por mim está assistindo as lives. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tá. A NET coloca aqui, você acredita que a geração milênio tem compromisso com o propósito? Que você pensa sobre isso aí, Marcos? Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas mesmo. E eu pergunto, né, por exemplo, para a moçada do ensino médio, eu falo assim, vocês têm aula de empreendedorismo? Não. Tem aula de estratégia? Não. Falando de faculdade particular também. Faz pesquisa com faculdades, com escolas particulares. E eles estão com o olho só Enem, 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 Enem. Eles Sim, querem passar no Enem. Né? Então eles não estão nem um pouco preocupados com esse outro passo, essa visão já de uma estratégia para eles. E também tem o outro pessoal que já está dentro de uma empresa há muitos anos e acaba, é, independente da Millennium ou de qualquer outra geração, né, eles não têm um propósito próprio. Eles acabam atendendo a um propósito da empresa. Então, muitas vezes, eles nem sabem qual é o propósito da empresa, mas eles sabem o que eles têm que fazer ali todo dia. Entendeu? Então, esse exercício que eu coloco em pauta para a pessoa fazer, mapear 20 coisas, né, que ele mais gosta, a gente pega essas palavras, ou seja, eu frito o cérebro literalmente para sair essas 20 palavras, aí a gente cria colunas. Tudo isso eu estou ensinando aqui, tá, gente? Aí a gente cria colunas. Quais são as palavras que combinam com o quê? E aí a gente começa a olhar o mercado. Assim, deixa eu ver como alguém ganha dinheiro com o que eu gosto de fazer. Aí, normalmente, você vai lá. Ah, eu gosto de viajar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de montanha e eu gosto de comer. Beleza. O Gilbert, né? É o Gilbert o nome dele, da GNT, Ah, o né? Rodrigo Hilbert. Rodrigo, isso. Ele tá lá no meio da montanha, fazendo lá a comidinha dele, tendo um programa, ou seja, querendo ou não, tem gente ganhando dinheiro Sim, de uma maneira como você gosta de fazer. Quando você começa a descobrir que isso existe e você começa a fazer um direcionamento para isso acontecer, você começa a entender que você não trabalha mais. Você se diverte com muita responsabilidade e ainda tem uma rentabilidade por isso, isso aí, entende? isso aí. Então eu estou aqui com você agora. Ontem eu estava até 11h30 da noite, eu estava aqui no escritório. Sábado dei aula das 8h30 da manhã até meio-dia. Depois eu atendi cliente à tarde com mentoria, percebe? E para mim, desse jeito que nem meus alunos falam, só falta o incenso, né? Com toda essa leveza. Por que essa leveza? Porque eu tento me estruturar ao máximo para ser assertivo na minha tomada de decisão. Né? Então, eu calculo muito risco, eu assumo riscos também, Sim, mas são riscos bem calculados, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? E se eu, por exemplo, assumir um grande risco e perder, tudo bem, porque eu sei desse grande risco também, ele está sim. totalmente calculado, né? Então, são esses pontos que eu coloco em pauta. Será que nós estamos pensando no nosso propósito? Será que nós estamos sendo estratégicos? Será que nós temos ferramentas, né? A metodologia, teoria, técnica e conceito, ela existe, não é para se colecionar título de cursos, ela existe para colocar na prática. Né? Exato. Então, a partir do momento que você aprende e coloca na prática, você começa a ter resultado. Agora, se é para aprender, vou fazer uma pós, mais um título, né? Coleciona e continuar na empresa sem colocar nada na prática, vai passar um ano e esqueceu tudo.
Olha, por isso que começou esse projeto, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O Cristiano coloca aqui, a geração de agora fica muito no depois. Eu faço, eu vou, tudo depois. Essa palavra não cabe mais no dicionário, né? E o pessoal tá morrendo de rir aqui com o que você está falando. Ele falando coisas tristes, o povo rindo. É, a Érica coloca aqui, não somos e nem são treinados para o empreendedorismo. Falta realmente, as E, pesquisas elas comprovam isso, né? Que nós não fomos. E a NET coloca que você deu uma resposta excelente. O Cristiano colocou aqui, vomitão. Traduzindo, você recebe o convite para ser sócio e o cara diz vomitão, mas não tem atitude, fica só na fala. Então é o vamos então, né? e, A é isso mesmo, é isso mesmo. Fátima também já foi nossa entrevistada na área de turismo, ela coloca, nem dá para fazer perguntas, é só ouvir, ele é muito bom. E olha que a Fátima Ah, pode obrigado. perguntar. É, Muito a obrigado, NET, muito a obrigado. NET colocou aqui, ó, descobriu o que você gosta de fazer e nunca mais vai trabalhar na vida, ou seja, se sentir com trabalho com peso. Já comprei o livro dele, ixi, já vendeu o livro, hein? Depois, ó, Olha, vende autógrafo obrigado. virtual, hein? Depois Boa, manda o para quem link lá para ele quiser, autografar. isso, Ô, tem um site, o varedesemprego.com.br, só ir lá e fazer o pedidinho. isso, com certeza. Ô, Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Essas Hum, lives, como a gente comentou no comecinho da live, eu conheci o Marcos porque ele assistiu uma live minha com o Jorge no projeto O Mundo do Trabalho Mudou e Agora e passou a me seguir, a gente começou a conversar e a partir daí surgiu essa proposta, esse convite que eu fiz e ele generosamente abriu um espaço na agenda dele para estar conversando conosco. Esse projeto O Mundo do Trabalho Mudou e Agora começou, Marcos, com um processo de empreendedorismo meu. Eu sou professora já há muitos anos e legal. pandemia, projetos bombando e de repente, pá, tudo parou. O mundo parou. Eu fiquei catatônica no primeiro mês, porque ficava nessa coisa de, meu Deus do céu, isso é real? Porque eu me sentia num episódio daquele seriado, para quem não sabe o que eu estou falando, joga no Google, que eu não vou explicar. Além da imaginação. Mas para me ajudar, a Netflix repaginou Além da Imaginação, então vai lá no Netflix, tem lá. E daí parecia que eu estava no episódio daquele, porque de repente tudo parou. Alguém me falou, Karina, fala sobre o que você sabe, fala sobre as suas palestras. E a gente está aqui hoje com o Marco já atingindo a marca de quase 70 participações ao vivo, através de Que legal. podcast, através de lives onde eu produzi, onde eu fui convidada. E a gente tem muita coisa pela frente. Como o tempo é muito curto, essas lives são muito rápidas e só faltam 11 minutos para o Insta derrubar a gente, eu vou ser breve, passou muito rápido. A gente vai até, inclusive, vou já deixar aqui registrado para vocês saberem, para não deixar para o final, se não esqueço. Na primeira semana de maio, pessoal, a gente vai fazer um seminário, que é um seminário de prevenção e combate ao assédio moral aqui no canal. Então, vai ser o meu canal, junto com o canal da Flávia Eade, do Fala Trabalhista, e o canal do Antônio Firmino. Nós três resolvemos assumir o desafio de promover e falar sobre assédio moral durante uma semana, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. E por conta disso, aí vem uma pergunta que vem, inclusive, da internet, porque o pessoal manda pergunta para mim, tá? Manda pelo direct, não coloca só aqui, não. A pergunta que eu recebi foi justamente essa. Voltado para a questão do desemprego, até que ponto a violência corporativa me coloca num patamar que seria o patamar do desemprego? Quer dizer, como é que eu encaro isso? Como é que eu faço o que eu fiz, por exemplo, ressignificar o meu trabalho? Como eu me reinvento enquanto profissional, me vendo numa situação dessa de violência corporativa, onde a minha única saída é ou me desligar ou me desligarem. Como é que você encara isso dentro desse processo que você estudou e faz bastante trabalho sobre isso? Eu acredito que, infelizmente, né, por uma questão talvez cultural ou histórica, essas piadinhas internas que acabam afetando as pessoas e com razão, né, eu também já sofri várias, é um ponto que existem dois lados, tá? Existe um lado, que é o cara que pressiona e às vezes humilha alguém, até faz a pessoa espanar de propósito, né? A gente sabe que no mundo corporativo existem até os conhecidos psicopatas corporativos, né? Que sente prazer em demitir, prazer em judiar da pessoa. E de um outro lado, existe a pessoa que ela tem o medo da reprovação social.
Então é uma pessoa que chega até que ter crise de existência, porque se alguma pessoa fala que cor que você gosta, ela fica pensando qual que é a cor que ele gosta para ela poder falar a cor que ele gosta, né? Então é uma sinuca que acaba deixando a pessoa ali meio birutinha, né? Fala assim, eu não vou dar um passo se eu não souber que passo que ele quer que eu dê, né? Então, para esse ponto, eu acho, eu gosto muito da palavra posicionamento. Saiba se posicionar, né? E principalmente saiba se respeitar, tá? Então tem uma parte do meu livro que também isso eu transformo num curso que chama Desapego pelas coisas improdutivas. Então a partir do momento que você começa a olhar em volta dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus amigos do trabalho e para você, você começa a identificar quem de todos eles, e eu tenho mais de 100 slides só de um treinamento sobre isso, quem de fato está te ajudando e quem de fato está te atrapalhando, incluindo você. Será Sim, que você está se ajudando ou você está se atrapalhando? Né? Até quando que você vai viver isso e viver e sentir essas coisas todas negativas, né? Que a gente acaba valorizando muito. Então, quando a gente vira essa página, a gente começa a focar no que de fato vai dar resultado. E aí ninguém mais segura, porque você aprendeu. Né? sim, Então, enquanto tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aqui, você começa a não valorizar aquilo. Você começa a criar até o WhatsApp for Business e o WhatsApp pessoal, porque você sabe que é no business que vai dar resultado. É lá que tem parceiro, tem cliente, tem fornecedor. E o pessoal, você sabe que está entupido de grupo lá, né? E você sabe que nem sempre aquele conteúdo é o que vai te dar resultado. É mais uma distração, exatamente. né? Então, esse é um ponto importante também. E eu sei que a gente está com pouco tempo, mas só para não esquecer, tem um curso também. Eu fui para os Estados Unidos ano passado fazer um benchmarking com os parques da Flórida. E eu estudei os processos e a segurança e a infraestrutura dos Estados Unidos. E analisei se o livro, O Jeito Disney de Encantar os Clientes, realmente era aplicado na prática. Eu vi muito mais. Né? O livro ele é muito bom, mas perto do que eu vi, nossa, tem muito mais coisas para eu poder contar por meio desse treinamento que hoje eu dou aqui. Mas um ponto é, nós fazemos, se a gente fazer uma comparação da excelência com o que a gente tem hoje, Karina, a gente erra muito pela falta do básico. Sim, Pela falta do básico. Então, se alguém me perguntar, é fácil empreender? Eu respondo que se você fizer o básico bem feito, você empreende. Né? E tem muita empresa perdendo milhões porque ela falta com o básico. Eu apresento cases, né? Eu conheço empresas que perdeu pelo menos 1,5 milhão da noite para o dia. Porque ela não fez um negocinho desse tamanho aqui, ó. Ela já sabia que tinha que fazer. Ela sabia há 10 anos que tinha que fazer isso. Entendeu? Então, quando a gente está bem estruturado, tudo tende a dar muito mais certo. bom, eu não posso deixar de falar nesses 5 minutos finais para que você, de forma bem objetiva, agradecer a toda a participação. Tem muita gente aqui falando. Inclusive, eu estou vendo aqui que o meu Legal. WhatsApp está com perguntas. Gente, não consigo ler, tá? Depois a gente manda para o Marcos, se for o caso. As 13 etapas que você falou do Vale do Desemprego. Teria como a gente poder pegar essas 13 etapas assim de forma bem objetiva, nesses 5 minutinhos finais, e aí fica contigo. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Valeu, gente. Ó, o gráfico inteiro é isso aqui, ó. Tá? Ele tem uma subida, aí vem uma queda e depois uma subida de novo, tá? Então a história inteira ela vai se montando em cima do gráfico. Então o gráfico ele começa zerado, praticamente zerado. Aí eu vou contando a história e vou preenchendo o gráfico para vocês. Então a primeira etapa é o crescimento profissional. Você entrou, está bem, está legal, está crescendo, júnior, pleno, sênior, gerente, legal. Só que pelo fato de dar muita ideia e a ideia não ser aceita, acontece o quê? A segunda etapa, a famosa zona de conforto, que é onde muita gente vive hoje. Só que essa zona de conforto pode durar 5 ou 60 anos. CLT acaba. CLT acaba. Mais cedo ou mais tarde acaba. Aí entra na desmotivação, que é a terceira etapa. Desmotivação por parte do empregado ou do empregador.
A quarta etapa é a linha de corte. Alguém tomou a decisão, ou para pedir as contas, porque espanou, não aguentou, ou o empregador, obrigado por tudo, tchau. Né? Ford, por exemplo, 5 mil de uma vez. Uf, acabou. Aí começa a queda no vale. Então a quinta etapa é a queda no controle emocional. Por falta de dinheiro, por falta de status. Você não perde só seu emprego, você perde seu status. Sim. Né? Da noite para o dia, deixa de ser gerente de operações da América Latina. E aí o tempo vai passando. 1 ano e meio depois, você está lá no fundo do poço, na sexta etapa. E essa sexta etapa eu trago para uma reflexão, que é quando o pessoal vira andarilho, perde o próprio respeito, tem vergonha de voltar para casa, tem o setembro amarelo, que infelizmente não para de crescer. Sim. Né? Então essa pessoa tem que começar a pensar muito forte, o que eu quero? Saio andando ou eu vou reagir? Aí vem o propósito. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser reconhecido? Aí é a sétima etapa, identificação de propósito. Depois vem planejamento e gestão de projetos. Você precisa se estruturar como um gerente de projetos para ter alguma coisa. Depois vem vendas. Eu falo que se tudo der errado na tua vida, você tem que pegar uma bala e saber vender no farol. Mas pode ser que nem a bala você tenha. Né? E aí você tem que saber se argumentar para ter algum trocado. E aí a 10ª etapa é a geração da sua primeira receita. Mas não significa que você saiu do vale, significa que você está começando a se estruturar de uma maneira assertiva para você estar respirando. Achou a saída ali da água, né? Deu aquela respirada porque tem um dinheirinho. Só que com esse dinheirinho, você tem que investir em plano B, C, D e E. 11ª etapa, gerar outras frentes de receita. A 12ª etapa é você saber monitorar todas essas frentes de uma maneira tranquila. Qual que está mais forte, qual que está mais devagar, qual que está fraca, qual que eu paro. E a 13ª etapa, que eu falo que é a solução ótima, é quando você está aqui, ó, na primeira e na segunda etapa, você faz de tudo para aprender rápido. A 7ª, 8ª, a 9ª, para começar a ganhar dinheiro sendo CLT. Então você não vai cair no vale, você vai pular o vale. Maravilhoso. Se alguém te der uma carta de demissão, você vai ficar triste? Vai, mas você sabe que tem outras empresas, outras frentes te dando rentabilidade. Quando uma pessoa ela cai no vale e arruma outro emprego, eu chamo o looping do vale. Porque é a mesma coisa do jogo de tabuleiro, volta lá para o começo. O que vai acontecer? Você continua tendo um salário só. Sim. Você vai estar em outra empresa, vai crescer tudo de novo, daqui 60 anos, caiu de novo no vale, arrumou outro emprego, vai ficar dando voltas. Pessoal, isso é importante plano B, C, D e E. Olha, eu quero agradecer, Marcos, a gente já está no finalzinho, nos segundos finais, para ser bem sincero, eu quero te agradecer. Siga o Bora Desenvolver, excelentes dicas. O Marcos é uma pessoa muito tranquila, muito acessível. Então, teve dúvida? Manda lá no direct, pergunta mesmo, que o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Você quer deixar algum outro contato, Marcos, nesses 30 segundos finais aí? boradesenvolver.com.br. Tá tudo lá. Tudo que vocês precisam saber está lá. Obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. Obrigada. Beijo no coração de todos. E sejam muito estratégicos com muita leveza. Com muita leveza. Muito obrigada. Foi uma super aula. Quem perdeu, assiste do começo. Quem gostou, compartilha. Divide esse conhecimento. Semana que vem a gente vai ter outro tema sobre o futuro do mundo do trabalho. Me sigam nas redes, vocês vão saber quem é. Às 20 horas na quinta-feira. E Cari Uchoa, sempre, toda semana, trazendo um tema para te provocar, para a gente saber onde nós estamos indo. Afinal, o mundo do trabalho mudou, e agora? Toda semana um novo tema, um super especialista. Marcos, muito obrigada. Todo mundo se cuida. Saúde. Me sigam e sigam. Obrigado. Bora Desenvolver aqui, ó, gente. Quero bastante gente seguindo o Marcos, hein? Comprem o livro é ótimo. O valedodesemprego.com.br, tá lá a lojinha. Então tá bom, obrigado, gente. Ó, um beijo grande para todo mundo. Semana que vem a gente se vê de novo. E segunda-feira, segundas com papo de primeira. Vídeo novo toda semana. Uma pílula, um drops pra gente provocar a semana. Então toda segunda agora tem vídeo novo lá no canal. Tá bom, gente? Obrigada, Marcos, mais uma vez. Gente, ó, um abraço. Obrigado, boa noite. Ó, o Antônio tá falando, tchau. Pode divulgar da semana que vem. Então vamos falar, vamos divulgar aqui. Vamos receber o reitor da FMU, vai falar sobre os impactos da educação no mercado de trabalho pelo ponto de vista de quem gerencia a educação. É com ele que a gente vai falar semana que vem. Tá bom, gente?
Um grande abraço, um abraço para todo mundo. Saúde, gente. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Tchau, tchau, Karina. Obrigado.